foco é, entende o que está acontecendo, cria um roadmap de automação, lança, mas daqui 15 dias você analisa, vê se pode melhorar, vai ajustando, vai melhorando, então você implementa esse short feedback loop de evolução, de desenvolvimento da experiência. Além disso, também uma visão da comunicação ativa, cria um roadmap de campanhas, de que tipo de campanha que você pode ir atrás do seu cliente, para você poder trazer e ganhar dinheiro, na verdade. Então isso, na verdade, vira um processo, né? Hoje o Blip é uma plataforma para construção, gestão e evolução, mas ela entra na sua operação do seu dia a dia, porque ela está o tempo inteiro, tanto melhorando a experiência, evoluindo, do mesmo jeito que você tem normalmente um time que está ali fazendo a evolução do seu aplicativo, você tem um time que está fazendo a evolução do seu contrato inteligente. Mas não só isso, você tem um time de operação que também está fazendo campanhas ativas, entendeu? Então isso funcionou muito e tem funcionado e está funcionando cada vez mais. No episódio de hoje a gente conversa com um fundador que está por trás das conversas que você tem com o seu banco, com a loja onde você compra e até talvez com o delivery do seu lanche. Roberto Oliveira é cofundador e CEO da Blip, uma das maiores plataformas de conversas inteligentes do Brasil. Ele começou vendendo ringtones nos anos 2000 e hoje lidera uma empresa que orquestra bilhões de mensagens com inteligência artificial para gigantes do mercado. Nesse papo a gente mergulha na visão de produto por trás de uma plataforma que existe para potencializar o produto de tantas outras empresas. Como construir para escalar a conversa, como decidir o que é core e o que é plugável e como estruturar times, cultura e tecnologia que possam aguentar essa escala. Roberto, seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Legal, Leandro. Prazerão estar aqui. Adoro falar sobre produto. Esse é meu DNA, na verdade. Então espero aí ter um papo bacana. Vamos lá. Muito bom. Eu queria pedir para você começar definindo a Blip hoje. Então, o que é hoje, qual é o problema que vocês resolvem, qual é o impacto que a Blip tem no mercado? A Blip, ela é, assim, aqui como o tema é produto, eu vou me permitir ser um pouco mais técnico e visionário, talvez, tá? Por favor. Então eu vou descrever, porque uma coisa é o que a gente é, o que a gente está construindo, a outra coisa é a nossa estratégia de go-to-market. São coisas que podem ter algumas nuances diferentes. Mas o que é a Blip? A Blip, ela é uma plataforma para construção, gestão e evolução de contatos inteligentes. Tá? Mas o que é contato inteligente? Contato inteligente foi um termo que nós inventamos, nós criamos, com base numa visão que a gente teve em 2014, onde a gente acreditou que o WhatsApp poderia se tornar uma plataforma para uma nova forma de aplicativo, que a gente chama de aplicativo conversacional. Então a gente olha a presença de uma marca dentro do WhatsApp como uma nova forma de aplicativo. Por quê? Porque a gente sabia, quando a gente criou esse conceito, que o que as empresas fazem através de uma ligação de voz, através de um site ou através de um aplicativo, a gente conseguiria ajudar as empresas a fazerem de uma forma melhor, mais eficiente, mais barata, com uma experiência melhor para o cliente através de uma conversa digital dentro do WhatsApp. Tá? A gente partiu muito do princípio de que realmente a parte mais importante na relação entre pessoa e marca são as conversas, ou seja, são as interações. E a gente acreditava que o WhatsApp iria se tornar uma plataforma aberta que ia viabilizar, então, que a interação, que ele se tornaria o canal principal para a interação entre marcas e pessoas. Então a gente inventou esse conceito em 2014 e a gente definiu alguns princípios que iriam nortear, né, a construção da plataforma e o value proposition desde o início. Então, eu acho que depois a gente pode entrar em alguns desses princípios, mas o problema que a gente resolve, na verdade, é ajudar as marcas a fazer engajamento, atendimento e venda através desse novo ativo digital, dessa nova forma de aplicativo,
que é o contato inteligente, que é a presença da marca dentro do WhatsApp. Esse já foi uma primeira... Uma decisão de produto definidora que vocês tiveram na história, né? Então, eu imagino que olhar para o WhatsApp, entender que a aposta central do produto e do value proposition seria em torno dessa tecnologia, foi algo que exigiu uma leitura de mercado muito diferenciada, né? Pode contar um pouco de por que isso aconteceu naquele momento e colocando isso dentro de um espectro de uma trajetória de uma empresa que vinha desde os anos 2000 e já vinha passando por algumas mudanças, inclusive de ciclos tecnológicos, né? Perfeito. Então, a história é interessante mesmo, porque a gente tem essa história, né? A gente teve muito sucesso com a plataforma de download de ringtones. Mas o ringtone era um produto que era vendido através de SMS. Na verdade, ela foi a primeira aplicação de internet móvel, a primeira forma de acessar uma aplicação na nuvem a partir de um telefone celular foi através de SMS. Isso lá o primeiro download de ringtones que a gente fez foi em 2001, tá? E a grande inovação que a gente fez naquela época foi criar já um chatbot. O pessoal chama de chatbot hoje. A gente criou naquela época, o mundo inteiro vendia ringtone através de códigos. Para você conseguir baixar um ringtone, você tinha que achar um código da música, mandar aquele código, e ele então, através da identificação do código, devolvia a música diretamente. A gente não criou essa experiência conversacional, onde a gente perguntava o nome da música, e aí a gente ia conversando para descobrir qual o modelo do telefone, explicava que tinha um custo, que ele teria que pagar e tal. E a gente teve muito sucesso com isso, exatamente por essa característica viral, que era muito fácil. Se você quer baixar um ringtone, envia o nome da música para 250, a partir dali era uma conversa que queria te vender uma música, tá? Você já tinha uma certa... um eixo conversacional mesmo rudimentar lá com o que tinha de tecnologia no SMS. Exatamente, já era conversational commerce, porque já era conversacional e o objetivo era vender. E era uma venda legal dentro de um contexto de música, mas na verdade a gente precisava estar integrado a plataformas super complexas. A própria plataforma de SMS das operadoras, né, não é tão simples assim. O billing das operadoras, as plataformas de call center, de CRM. Então, todo esse know-how de integrar com sistemas complexos e a experiência de ter conversas que engajam e que vendem com os clientes surgiu lá na verdade em 99, mas de 2001 a 2005 a gente cresceu muito, a gente cresceu a taxa de 250% ao ano composta. Uau. Então a gente explodiu e, qual que era a dimensão assim, de volume de downloads no ano de pico que vocês tiveram? Em 2004 a gente fazia 250 mil downloads por dia. Por dia? Por dia. E em 2005 a gente vendeu a empresa, não sei se você conhece essa história, a gente vendeu e recomprou em 2008. A gente deu muita sorte, assim, uma das coisas que a Blip tem é sorte, porque ninguém imaginava que ia surgir o iPhone. A gente vendeu em 2005, em 2006 foi lançado o iPhone, em 2007 a App Store. A App Store matou o mercado de ringtones, desapareceu. E aí a empresa que tinha nos comprado estava fazendo a consolidação global e os caras desistiram e falaram, tenho que fazer isso aqui. Então eles tinham comprado 6 empresas, eles venderam as 6 empresas, a gente recomprou e eles resolveram focar lá no Japão. Então, mas aí o que aconteceu? A gente, baseado nessa experiência, a gente começou a desenvolver aplicações conversacionais que rodavam em SMS, tá? Aí a gente fez ainda alguns produtos em parceria com as operadoras e começamos a fazer plataformas de atendimento para enterprises. Mas não era uma coisa que tinha muita tração, porque o canal SMS ele nunca cresceu como uma aplicação realmente para as marcas conversarem com os clientes, a não ser o que se faz hoje, que é as mensagens ativas de SMS, né? Então, mensagens de utilities, tipo confirmação de cartão de crédito,
confirmação de pedido, essas coisas, mas nunca como uma interação, né? Então, mas a gente conseguiu, a gente desenvolveu alguns produtos que permitiram que a gente voltasse a crescer 35% ao ano de 2010 a 2013, 2014, a gente cresceu só 10%. E a gente acendeu uma luz amarela e a gente falou assim, precisamos desenvolver um aplicativo. Começou assim, a gente resolveu fazer um off-site na empresa, de planejamento. E o principal objetivo desse off-site era a gente definir qual aplicativo a gente iria desenvolver. Mas, durante esse off-site, a gente se fez a pergunta, porque para a gente era claro que o WhatsApp estava matando o SMS. Então, a gente começou achando que o SMS ia morrer, mas a gente acabou se fazendo a pergunta, e se o WhatsApp se tornar uma plataforma aberta, o que isso significa? E aí, com a experiência que a gente tinha, a gente sabia que a gente ia conseguir fazer engajamento, atendimento e venda, que a gente ia conseguir fazer conversational commerce. E aí a gente então decidiu que a gente iria apostar que o WhatsApp ia se tornar uma plataforma aberta. Criamos esse conceito do contato inteligente para a marca entender que, na verdade, o WhatsApp não é um canal, mas uma nova plataforma. E a gente então começou a desenvolver o Blip, criamos o nome Blip em 2014 e começamos a desenvolver. Antes, só que o WhatsApp demorou 4 anos para abrir a API. Mas antes disso, a gente fez um trabalho junto com as operadoras, onde a gente chegou a propor para eles criar um aplicativo que era a evolução do SMS. E o Google acabou fazendo isso, que é hoje o Google RCS, né? Que é um over-the-top na rede SMS, que depois começa a usar a rede IP para poder melhorar a experiência do usuário. O Facebook Messenger, em 2016, abriu a API do Messenger, adotando o nome chatbot, inclusive. Ele abriu para que as marcas lançassem chatbots dentro do Messenger. E aí a gente se aproximou da meta, porque a gente foi a primeira empresa que a gente já estava pronto, a gente já estava com a plataforma sendo pensada para isso. A gente conseguiu fazer no Messenger, então, os principais cases de grandes empresas. A gente fez com Santander, a gente fez com a Casas Bahia, com a Ambev, com o banco BNP Paribas. E foi um grande sucesso, apesar da escala do Messenger ser muito menor do que a do WhatsApp. Mas a grande ativa aí foi a aproximação com o time da Meta. Quando a Meta resolveu abrir o WhatsApp, ela nos convidou para participar do beta. Então, em 2017, eles nos convidaram para participar do beta e a gente começou, então, a levar esse conceito do contato inteligente para alguns clientes e conseguimos já trazer para o beta. Em 1º de agosto de 2018, quando eles abriram a API, a gente voltou a crescer a taxas super agressivas por causa do conceito da arquitetura e do diferencial, que é essa abordagem de olhar para o WhatsApp não como um novo canal, mas sim como uma nova plataforma. E aí existem vários detalhes por trás disso que a gente pode estar discutindo. Mas a história foi essa. A gente teve essa visão, a gente criou um conceito, uma proposta de arquitetura, um processo, e funciona. Assim, hoje, os nossos clientes, a gente praticamente não tem churn no Enterprise, porque quando ele começa a usar o Blip e adota a nossa metodologia, o resultado acontece muito rápido. É muito interessante essa história, porque parece que toda a trajetória com o SMS deu para vocês a visão da arquitetura de produto, pelo menos o modelo mental da arquitetura de produto, que depois vocês, óbvio, com variações de quais eram as APIs que vocês iam chamar, etc., nessa arquitetura, mas que funcionou para o WhatsApp. Então, vocês já tinham esse atalho que talvez outros players não tivessem, né? E eu acho que deu para vocês essa vantagem de leitura de mercado também, né? De conseguir fazer aposta nessa tecnologia. Foi isso mesmo. E eu acho assim, a gente tem uma vantagem que eu acho que é um pouco essa capacidade de olhar, na verdade, para o consumidor e não para a tecnologia. Tá? Desde o primeiro dia, quando a gente estava falando de ringtone,
o que fez a gente criar a plataforma de ringtone foi, na verdade, uma percepção que a gente teve em relação ao consumidor. Porque antes da TakeNet, né, que hoje é Blip, a gente tinha loja de telefone celular, a gente vendia telefone. Vocês estão muito próximos do cara a Do cara ali com o consumidor. consumidor. E uma coisa assim que eu acho que eu nunca falei isso em nenhum podcast é que o ringtone que viabilizou a migração das operadoras da rede analógica para a rede digital quando elas fizeram a migração da rede AMPS, que era a rede lá do Motorola, não sei se é dessa época, Motorola TT550, StarTAC, que foi onde começaram os celulares, era uma rede analógica. Eles lançaram a rede TDMA, que era uma rede digital, só que a Motorola não tinha telefones. Os telefones eram só... E aí quem começou a fabricar os telefones digitais era a Nokia. Só que o consumidor preferia muito o telefonezinho da Motorola, que era o StarTAC. Não tinha nada que convencia um usuário a sair do StarTAC para ir para um telefone Nokia digital. Mas na hora que você mostrava para ele que tinha ringtones, o cara falava assim, nossa, eu quero esse telefone por causa do ringtone. Uau! E foi Killer isso, feature. e foi isso que fez a gente decidir apostar em fazer a plataforma para download de ringtones, porque a gente sabia que era um produto que tinha muito interesse assim, para o consumidor, para o usuário médio, né? Para o consumidor normal assim, que está na rua. Né? Isso é muito legal também, essa capacidade de identificar qual é aquela funcionalidade que, sobre todas as outras, vai fazer com que o consumidor escolha um determinado produto. Né? E depois eu quero voltar um pouco mais para a arquitetura do produto, mas eu queria explorar essa evolução do que significa liderar hoje uma empresa cujo produto ele tem uma tese clara, né? Dessa história do conversacional, do negócios acontecerem por meio de conversas, mas que também o produto ele é um meio para outros produtos, né? Ele turbina outros produtos. Então, como que vocês avaliam o sucesso desse produto no final, entre essas várias camadas do consumidor final, da empresa que é o seu cliente que adquire a solução, dos parceiros, né, que você está conectado aí nas outras pontas? Então, assim, essa pergunta é bem legal porque eu acho que tem uma confusão, assim, que muitas pessoas aí que trabalham com tecnologia, empresas de software, né? Existe uma confusão grande entre produto, plataforma e serviço, tá? E a gente, desde o primeiro dia, tinha muito claro, no fundo, na nossa estratégia, a gente tinha definido 3 grandes opções. A gente tentou fazer um aplicativo, tá? Que era um aplicativo para concorrer com o WhatsApp. Que era esse aplicativo em parceria com as operadoras. Então, a gente acreditava muito... Até vou dar um passo para trás, tá? Quando a gente, lá em 2014, a gente definiu 4 grandes pilares que são grandes tendências que a gente enxergou e que a gente falou que essas 4 grandes tendências vão mudar muito o mercado. A primeira a gente batizou de Experience Economy, que é aquela famosa frase de que no mundo digital o que faz diferença não é o seu produto, não é o seu preço, é a experiência que você tem na hora que você vai interagir com o seu cliente. Então, esse é o primeiro grande pilar. O foco do que a gente faz é garantir que a marca consiga entregar a melhor experiência digital para o cliente dela. Tá? A segunda mega tendência era exatamente a tendência do WhatsApp, que era uma migração do behavior de comunicação das pessoas, da ligação de voz para mensageria, tá? E principalmente para comunicação assíncrona. As pessoas querem poder responder na hora que ela quiser, mas esperam que uma empresa responda imediatamente também na hora que ela manda a mensagem. Então a gente
a gente definiu, então, Experience Economy, mensageria e comunicação assíncrona como duas grandes tendências. A terceira a gente batizou de AI Revolution, e a gente não tinha acontecido o fenômeno ChatGPT ainda, mas em 2014 a gente já tinha percebido que AI ia mudar a indústria, né, de software. E tanto é que a gente registrou, quando a gente começou o Blip, a gente registrou o domínio blip.ai, né? Não sei se você tem ouvido. Não sabia. O nosso site é blip.ai. Desde lá, desde 2014. Desde lá, desde o primeiro dia. E a quarta, que eu acho que ela é talvez a mais relevante de todas, e que poucas pessoas percebem, é o que a gente chamou de API Economy também, que é a indústria de software se organizando através de APIs e não ferramentas, tá? Então, e aí essas 4 mega tendências formam as tendências que orientaram toda a construção da arquitetura e do desenvolvimento do Blip. Então, e a gente sempre entendeu e a gente criou esse conceito do contato inteligente, que na verdade é uma nova forma de aplicativo, que é um produto. Agora, para você desenvolver esse produto, a gente falou, nós vamos construir uma plataforma que vai te dar velocidade, flexibilidade, escalabilidade para desenvolver o seu contato inteligente. Então, a gente teve um posicionamento muito claro desde o início que a gente estava levando uma plataforma e não um produto. Tá? Você oferece a plataforma para que os hoje quase 4.000 clientes ou mais de 4.000 clientes desenvolvam, eles sim, o produto. Exatamente. Essa era uma das grandes apostas e isso eu acho que é uma tendência e era muito essa questão, era por causa dessa história da Experience Economy, que a gente acreditava que duas coisas, né, que para você conseguir se diferenciar, você tem que construir a sua plataforma, a sua experiência, porque senão vai virar uma coisa que não tem diferenciação. Né? Então, para que as marcas consigam se diferenciar através da experiência. E a outra coisa era usando software. Então, a outra coisa que a gente também criou foi uma proposta de processo de desenvolvimento que a gente chama de Software Mindset, que é através de um Short Feedback Loop, onde você tem que drivar o processo de desenvolvimento do seu contato inteligente com base na análise das interações que acontecem no próprio contato inteligente. Tá? E aí tem algumas vantagens nisso, alguns conceitos. Primeiro, assim, o contato inteligente, a gente sempre entendeu também que além de software você pode ter pessoas por trás dele, porque é um chat, né? Dentro do WhatsApp você tem uma conversa. Então a gente priorizou muito a capacidade de você trazer as pessoas para fazer o atendimento do cliente. Dessa forma você consegue começar muito rápido. Então você publica o seu número dentro do WhatsApp e começa a usar as pessoas que em geral estão no call center, mas agora estão respondendo via chat, interagindo com o seu cliente. E aí, um grande pilar é Analytics. Então a gente focou muito em garantir que, usando o Blip, você consegue entender tudo o que está acontecendo nas interações dos seus clientes. Então, para desenvolver um aplicativo, você usa aquelas ferramentas, Mixpanel e outras, para entender o comportamento do usuário clicando. A gente, então, investiu muito no entendimento, em garantir que, usando o Blip, você consegue entender tudo que o cliente quer. Mas aí não era análise de cliques, era análise de conversas. E análise de componentes do WhatsApp também, porque o WhatsApp, na verdade, não tem só texto, ele tem vários outros recursos. Né? Então, essa parte do Analytics é extremamente importante. E aí, então, o que acontece? Você consegue começar muito rápido, você consegue entender tudo que está acontecendo, e a partir dessa análise do que está acontecendo, você propõe, então, um roadmap de automações. E aí, para fazer as automações, o Blip te dá velocidade, flexibilidade, escalabilidade. Velocidade, porque o foco é dar velocidade. Então, você consegue desenvolver automações, né? A gente tem um low-code builder
que você consegue desenvolver as automações muito rapidamente. A camada de integração também com outras plataformas é muito fácil e muito bem pensada dentro do Blip. E desde o início também a gente sempre entendeu o AI como uma componente importante. Então, mas o foco entende o que está acontecendo, cria um roadmap de automação, lança, mas daqui 15 dias você analisa, vê se pode melhorar, vai ajustando, vai melhorando, então você implementa esse short feedback loop de evolução, de desenvolvimento da experiência. Além disso, também uma visão da comunicação ativa. Então, você entendendo também o analista, você cria um roadmap de campanhas, de que tipo de campanha que você pode fazer ir atrás do seu cliente, para você poder trazer e ganhar dinheiro, na verdade. Então, isso, na verdade, vira um processo, né? Hoje o Blip é uma plataforma para construção, gestão e evolução, mas ela entra na sua operação do seu dia a dia, porque ela está o tempo inteiro tanto melhorando a experiência, evoluindo, do mesmo jeito que você tem normalmente um time que está ali fazendo a evolução do seu aplicativo, você tem um time que está fazendo a evolução do seu contrato inteligente. Mas não só isso, você tem um time de operação que também está fazendo campanhas ativas, entendeu? Perfeito. Então isso funcionou muito e tem funcionado e está funcionando cada vez mais. Então como é que eu meço o sucesso? Cara, na verdade é através do sucesso dos nossos clientes. A gente mede assim. Eu fico curioso, você tem uma visão muito clara do produto, né? Você dissecou o produto aqui nos últimos 5, 7 minutos aqui em várias camadas. E eu queria saber como que você, no papel de CEO, transpõe a visão da companhia para a visão do produto. Se você diferencia as duas coisas, para você as duas coisas são a mesma coisa, e se tem algum processo que você aprendeu ao longo desses 20 anos para maximizar a chance de que a estratégia da empresa esteja contida na estratégia do produto, de fato, do que vai ser desenvolvido pelos times. Imagino que algumas centenas de pessoas de tecnologia aí da Blip. Perfeito. Então, eu sou engenheiro, né? Eu sou engenheiro eletricista, e eu cheguei a trabalhar como desenvolvedor de software, período pequeno. E eu comecei a fazer um mestrado na engenharia de produção, que era um mestrado em desenvolvimento de produto. Na época, eu ia fazer uma tese que era sobre uma metodologia de desenvolvimento de produto chamado QFD, Quality Function Deployment. Que era uma tese que eu adorava, porque era um processo de traduzir a linguagem de usuário em especificações técnicas. Tá? Então, a minha formação, ela é de produto. Então, desde quando a gente montou a loja de celular, eu já pensava meio como produto, assim, entendeu? E para mim a coisa mais importante que tem na empresa é o produto. Então, assim, no papel de CEO, eu sempre foquei muito no produto. E a gente mudou o nome de TakeNet para Blip porque o produto ficou mais importante que a empresa. A gente lançou o Blip em 2014, ele cresceu tanto que ele ofuscou o resto e a gente falou, não, agora o nome da empresa é o produto. Então, assim, para mim, eu como CEO, tenho que continuar, o meu principal papel é drivar a visão, mas a visão do negócio da empresa, ela é uma visão de produto. Ela é muito forte em relação a isso. Mas eu tenho a sorte também de ter um CTO, que é o Serginho, que também tem uma visão de produto muito legal e ele é muito bom. E ele que trouxe a ideia da gente adotar a metodologia do Martin Kagan, que vocês devem conhecer. Claro. Que é acho que o guru lá do Vale do Silício nesse tema de produto, onde a gente acredita muito na ideia do inspired and empowered, onde o que a gente tem que fazer, na verdade, é inspirar as pessoas através dessa visão, né?
Então eu ajudo muito na definição da visão de para onde que o produto está indo. E eu tenho também uma outra coisa que eu acho fundamental, que é essa visão do Short Feedback Loop, que não é ficar na teoria, é ir no cliente. Né? Eu fui muito influenciado também pelo Lean Startup, Customer Development, né? Que é aquela história de vamos testar antes de fazer, né? Testar as hipóteses, né? De trabalhar com hipóteses, experimentos e ter um processo, na verdade, de discovery antes do desenvolvimento, né? Então, e eu vou muito nos clientes também. Eu tenho essa cultura de Tá aquela muito próximo. frase lá do como é que chama o pai lá do Customer Development? Tem Steve O também. Steve Blank. Steve Blank, que nenhum produto resiste à primeira interação com o cliente. Para mim, ela é perfeita. Então, a gente eu como se eu sempre fui muito no cliente. E no papel do CEO, eu consigo, então, drivar o produto. Então, e hoje uma coisa que a gente sofre muito é isso. Às vezes os vendedores ficam falando assim, pô, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo. E o time, às vezes, fala assim, cara, não dá, tem que organizar e tal. Então, mas eu consegui fazer muito esse papel. E até hoje eu faço esse papel, mas um papel mais na visão, né? Na visão. Eu não fico entrando nos detalhes. Mas a gente tem duas esteiras, uma esteira de discovery Tá. e uma esteira de delivery. Então, e o processo de discovery ele é super organizado, a gente tem feedback de cliente, a gente tem feedback de mercado, a gente tem feedback de todas as fontes possíveis, mas antes de fazer delivery de qualquer feature no produto, a gente passa por um processo de discovery que é um processo de design que testa antes se a solução, na verdade, sai daquela ideia de falar o que tem que fazer, mas sim qual que é o problema que precisa ser resolvido. Na hora que a gente chega na conclusão que a forma certa, que aquele problema merece ser resolvido e que a gente tem a forma certa de resolver, que entra para a esteira de delivery. Então isso funciona muito bem e hoje a gente tem uma visão muito clara de longo prazo e também tem esse processo de desenvolvimento que funciona, entendeu? Então a minha vida não é tão difícil nesse aspecto do produto por causa desses processos que a gente conseguiu implementar. Tem algum ritual específico em alguma das esteiras, ou na esteira de Discovery ou na esteira de Delivery, que você faz questão de participar e que foi institucionalizado aí por vocês? Um Product Review, algum momento que você ajuda na tomada de decisão em relação ao que vai seguir adiante ou o que não vai? Tem vários. Tem a gente adota a metodologia de OKR, então a gente tem os OKRs da empresa, mas a gente faz OKRs de produto também. Então, no desenvolvimento, na definição dos OKRs dos produtos que são, na verdade, alinhados com os OKRs da empresa, eu costumo participar. Tem algumas partes do produto que eu participo mesmo, assim, como vou dizer, falar palpiteiro para não ter outra palavra, mas que são as partes principais que a gente está olhando para frente. Então, o que a gente está vendo, né? O Blip ele cresceu muito e hoje ele é muito essa plataforma de interações, né? Quando o cliente chega ali e ele chega e tem uma intenção, ou seja, ela de engajamento, atendimento e venda, você consegue entregar uma experiência muito boa. E, na verdade, é esse processo evolutivo, né? Então, a gente tem... A empresa, na hora que ela entende a nossa metodologia, ela consegue realmente gerar muito resultado. E a gente, hoje, para você construir essas interações, não existe nada parecido com o Blip no mercado, especialmente para o WhatsApp. Mas o que a gente vê, então, como grandes oportunidades e para onde que a gente está indo, né? A gente acha que, no momento que você está preparado ali para ter essas conversas, existe o desafio de trazer as pessoas para a conversa. Tá? Então, hoje a gente está investindo muito no desenvolvimento do que a gente está chamando de Blip Marketing, que é a geração de demanda. Como é que você traz pessoas para as conversas. E isso não é à toa, porque a Meta tem um formato de anúncio que chama Click to WhatsApp,
Mas o Google e o TikTok também lançaram esse mesmo formato, onde você compra um anúncio no Google, que você clica e ele cai direto no WhatsApp numa conversa, tá? Só que para você ter sucesso com esses anúncios, primeiro tem a questão então, de audiências. Então a gente tem ajudado muito usando os dados, né, das próprias conversas, dados de CRM que a gente tem integrado na definição de audiências para serem usadas nas campanhas. Mas o mais importante, a capacidade de devolver sinais para as plataformas de advertising do que está acontecendo na conversa. Então isso aí é uma evolução do Blip super importante, que é o pilar de geração de demanda. Tá? Okay. Então isso aí eu faço parte do grupo que discute. Eu participo uma vez por mês, eu participo de uma reunião de produto que está discutindo a sprint praticamente, entendeu? Sim, do que está sendo desenvolvido. Que vai ser priorizado. Tem uma outra camada também, que é pagamentos em um clique dentro do WhatsApp. A maioria dos nossos clientes hoje já fazem venda, só que a experiência de pagamento ainda é usando o link de pagamento. Sim. O cara sai do WhatsApp, vai para a web. Essa experiência é muito quebrada, quebra, as pessoas às vezes desaparecem. Então a gente está desenvolvendo uma solução de pagamento em um clique, que é para melhorar essa experiência de pagamento, mas a gente entende que só essa experiência de pagamento também é um produto. Com certeza. E na verdade, pagamento é um tema que o pessoal chama de fintech, né? É uma indústria. Então nisso aí também a gente tem uma pessoa que veio dessa indústria, que trabalhou no PagBank, trabalhou em várias outras fintechs, que está liderando essa área, mas eu participo também mensalmente e inclusive vou muito em cliente, assim, para discutir se faz sentido o que a gente está fazendo e trazer esse feedback do cliente. Então, nessas evoluções onde a gente entende que nós vamos ter, além das interações, geração de demanda e pagamento, eu estou mais focado nisso. E a grande visão, na verdade, que é o que a gente definiu como nossa visão de longo prazo, é virar o que a gente chama de máquina da fortuna, ou roda da fortuna. Porque se você consegue gerar demanda, entrega uma boa experiência interativa digital e consegue coletar o dinheiro na mesma plataforma, a única coisa que você vai precisar ter é o produto, porque o resto você vai conseguir fazer. E a gente quer conseguir otimizar tudo isso usando inteligência artificial. Então o foco é otimização de geração de demanda, experiência de interação e pagamento. E ainda tem uma outra cereja do bolo, que é um produto que a gente está criando para SMB e também para pessoas, para indivíduos, que é o contato inteligente de pessoas. Mas isso aí eu acho que se eu começar a falar, vai consumir. E, na verdade, esse é o produto que eu mais me divirto hoje. Que, cara, isso para mim é... A melhor parte do meu papel é poder estar sentando direto com os PMs, com os developers, os designers, e discutir o que é o produto, o que é importante, qual que é o value proposition, por que é isso, qual que é a tecnologia. Para mim é a melhor parte do papel daqui a um ano a gente faz um segundo episódio, eu quero mergulhar nesse case aí. Mas eu queria aproveitar, eu quero entrar no tema de inteligência artificial com você, tá, agora. Mas só antes disso, um parênteses, porque você citou a sua relação com Product Managers. Sim. E tem muita gente que escuta a gente aqui que é Product Manager, GPM, etc. E eu acho que pode ser muito útil você, com a cabeça que você tem e com a experiência que você tem, falar o que para você é um excelente ou uma excelente Product Manager. Nossa. Então, eu acho assim... Não é project, não é product, né? É product, Então, eu acho que tem muito a ver com... Tem algumas coisas. Eu acho que é muito essa capacidade de entender a visão mesmo. É entender o value proposition, entender a teoria, na verdade, assim, de por que aquele produto vai...
E, na verdade, não é só isso, é conseguir traduzir isso e tangibilizar na forma de uma coisa que é o que tem que ser desenvolvido na próxima sprint, né? Então, é muito mais nesse aspecto, eu acho, o aspecto de ter essa capacidade. É talvez um pouco é realmente jogar no nível de entendimento de negócio e tradução disso para a Isso. tecnologia. É entendimento de negócio com uma pitada de marketing, assim, tipo, uma visão de mercado, De né? mercado. Uma visão de mercado. Perfeito. É entender o problema, né, que você está resolvendo. Agora, por que a forma que a gente está resolvendo vai ser melhor do que as outras? Né? Que é o diferencial. E Perfeito. conseguir traduzir isso de uma forma que realmente vire produto de verdade. E aí a capacidade, acho que, de engajar a equipe, transmitir essa visão e conseguir. E aí não é só para Product Manager, né? Acho que para qualquer coordenador de qualquer atividade da empresa, essa capacidade de relacionamento e Perfeito. gestão de pessoas é o skill básico de qualquer empresa que dá certo, né? E Sim. isso tem muito a ver com a cultura também. Então não Sim. é só do indivíduo, porque isso depende muito da cultura da empresa. Então as pessoas têm que ter um alinhamento cultural e essa capacidade de traduzir a visão de mercado, de value proposition para uma coisa tangível. E isso vem lá da técnica que eu estudei, que é o Quality Function Deployment, que é muito isso, é entender a linguagem do consumidor e traduzir isso numa especificação técnica, entendeu? Perfeito. Perfeito. Bom, inteligência artificial. Eu queria, primeiro assim, eu acho que você é uma pessoa que está numa posição excelente para ajudar a gente a entender o negócio. Você fala de inteligência, tem visão para o produto de inteligência artificial desde 2014, quando óbvio que já existia inteligência artificial, etc., mas a gente estava muito longe da inteligência artificial generativa. Perfeito. O que mudou? O que foi assim a chegada de inteligência artificial generativa, do chat GPT, e aí tudo que aconteceu depois de evolução dos modelos? O que é o divisor de águas para uma empresa como a Blip? E aí, assim, transpondo isso para qualquer empresa, né? O que isso significa de fato? Perfeito. Vamos lá, tem vários aspectos, né? O primeiro aspecto que eu quero comentar é o seguinte. Igual eu falei, né? A gente inventou um nome que a gente chama de contato inteligente. Tá? A gente tinha uma definição. Quando a gente inventou, por que é contato? Porque o contato é a bolinha dentro do WhatsApp. Né? As conversas acontecem entre dois contatos. O contato de uma pessoa e o contato da marca. Só que esse contato não pode ser só um contato, ele tem que ser um contato inteligente. Mas quando a gente definiu que o contato tem que ser inteligente, a gente usou uma definição, que é a definição que a gente tinha visto do Stephen Hawking, que inteligência significa capacidade de aprender e se adaptar ao contexto. Tá? Então, a definição de inteligência que a gente prioriza na Blip, no contato inteligente, é essa capacidade de aprender e a capacidade de se adaptar. Tá? E por isso que a gente sempre teve esse foco muito do Analytics, que é para você aprender, você tem que coletar os dados, você tem que analisar os dados, entender o que significa, e o se adaptar, na verdade, a esse processo de desenvolvimento, e que a gente focou sempre em dar velocidade. Você tem que conseguir implementar as coisas que você está aprendendo para se adaptar de forma muito rápida. Tá? Então, isso era o pilar por trás da nossa visão. Da ideia de inteligência. Da ideia de inteligência. E a gente hoje está vivendo essa revolução da inteligência artificial, mas às vezes eu acho que às vezes as pessoas não têm essa percepção do que é realmente inteligência, entendeu? Igual todo mundo fala, a inteligência vai ser abundante, a inteligência vai estar cada vez mais barata, tá? Mas o que é inteligência, né? E esses modelos de LLM, eles definiram lá as metodologias de fazer avaliação de qual modelo que é melhor que o outro,
na verdade, com algumas medidas de inteligência, mesmo matemática, por exemplo, outros tipos de Capacidade métodos. de reconhecimento de imagem. E que são realmente medidas, mas são medidas de habilidades, na verdade, não são medidas de uma inteligência mesmo. Então, o que a gente tem aí discutido e evangelizado nossos clientes, que o mais importante para o cliente, na verdade, é ter essa capacidade de aprendizado e essa capacidade de se adaptar, de evoluir rapidamente, tá? E aí, o que a gente... E aí entra no API Economy. Por quê? A gente, desde quando a gente criou essa visão, a gente sempre falou assim, o Blip tem que te dar flexibilidade para você usar a API que tiver disponível naquele momento. E de forma muito rápida. Então, flexibilidade, API Economy. E isso está muito interessante, porque todo dia agora aparece uma API nova de inteligência artificial. É um modelo novo Um que modelo vocês novo disponibilizam dentro da plataforma para os clientes conectarem. E esses modelos, em geral, são ofertados através de uma API. Né? Então, a gente entende isso, que você, na hora que você estiver pensando no tema AI, você tem que estar pensando nessa capacidade, nesse cenário de que todo dia vai ter uma coisa nova, o que existe vai evoluir e ainda vão surgir outros. Então a gente, enquanto Blip, a gente está muito focado em ser uma camada de abstração e de orquestração, que te dá velocidade, flexibilidade para você poder estar usando o que existe e o que ainda vai existir. Tá? A outra coisa é dados. E aí a vantagem também que a gente tem na posição que a gente está hoje é que a gente consegue coletar dados, e a gente já tem, a gente troca bilhões de mensagens, né, todo mês. Então, e dados, na verdade, são proprietários, não é um dado que o Google tem acesso, não é um dado que a Meta tem acesso, não é um dado que ninguém tem acesso, é só a empresa. E esse dado está armazenado dentro do Blip. E esses dados, no fundo, estão se tornando o principal ativo. Todos os nossos clientes que estão investindo, né, em desenvolvimento de agentes, a maior dificuldade está no processo de gestão da base de conhecimento. Porque, no fundo, hoje você fazer um agente no OpenAI ou no Copilot ou em qualquer outra plataforma, é extremamente fácil. Você sobe lá os dados de forma totalmente desestruturada, faz os prompts e o negócio começa a funcionar. Agora, você fazer a sintonia, né? Você fazer essa evolução contínua, que é o grande desafio. E isso já estava na nossa origem. A gente sempre entendeu que, na verdade, é um processo de entendimento, de análise dos dados. Então a gente tem a vantagem de estar ao mesmo tempo coletando as interações, mas essas próprias interações acabam se tornando a base de dados também, obviamente. Não são só eles, mas o desafio da marca está em organizar essa base de conhecimento de forma que ela sirva e tenha qualidade para você poder treinar os seus modelos, desenvolver seus agentes. E a outra coisa também que para a gente está sendo um diferencial, e é o que eu gosto de falar, é o seguinte: as pessoas confundem muito o AI Agent com o front-end. Eu acho que todo mundo tem que pensar de forma separada, o front-end e o back-end. Porque hoje o pessoal usa o nome AI Agent como se fosse uma coisa só. E o que a gente tem proposto é o AI Agent. Na verdade, o que a gente entende é que vai ter uma democratização e provavelmente cada empresa vai ter dezenas, milhares, centenas, milhares de AI Agents que provavelmente vão ser especialistas em determinados workflows, coisas específicas. E a forma de desenvolver, eu acho que vai ser muito democratizada, porque na teoria, cada pessoa vai ter a capacidade de desenvolver o seu próprio AI Agent para
para ajudar ele no processo que ele trabalha. O grande desafio, na verdade, é qual AI agent que pode falar com o consumidor? Em qual etapa da jornada? E como que isso se encaixa na jornada inteira, entendeu? Então o Blip está focado nessa camada de ser o orquestrador da experiência do usuário no front-end, e a gente entende que o WhatsApp provavelmente vai ser o principal front-end de AI, da AI First Internet, pelo menos aqui no Brasil e nos países onde ele é a plataforma de comunicação dominadora. O que eu falo que é o mais legal do chat GPT? Não é o GPT, é o chat. Porque o chat trouxe essa... Ele ressuscitou, né? Antes o que o pessoal, quando falava com o Watson, achava ruim demais. Agora a experiência de conversar com AI num chat, em geral, tem sido avaliada como uma experiência melhor do que conversar com uma pessoa. Então, isso trouxe então essa simpatia do mercado para o uso de AI na interação direta com os usuários. Só que para você fazer isso, na verdade, não é simplesmente fazer uma demo ou subir um monte de conteúdo no chat GPT e achar que isso vai ser o que vai realmente te ajudar a fazer engajamento, atendimento e venda. E a outra coisa que eu acho que é mais importante de todos é entender que é mais fácil e a sua chance de ter sucesso é muito melhor um processo evolutivo do que disruptivo. E com o Blip você consegue fazer evolutivo porque você parte do uso de pessoas e vai fazendo um roadmap de automações e não uma automação total de tudo. E o desenvolvimento de AI agents, você tem que priorizar aquilo que é mais relevante naquele momento. Então, a partir das interações você consegue, se eu desenvolvesse um AI agent que fosse especialista nessa etapa da jornada, essa é a coisa mais importante que eu tenho que fazer agora. Então você cria esse roadmap de priorização de quais AI agents que você vai estar desenvolvendo. E fica mais importante você conseguir se apropriar, ter clareza da jornada do seu cliente, né? E de cada micro momento em que uma interação pode ser relevante, porque é ali que provavelmente você consegue desenvolver os melhores agentes para resolver um micro problema ali, uma micro oportunidade, né? Exatamente, cara. E assim, uma coisa que também eu estou percebendo que é um diferencial, e as empresas que entenderem isso vão conseguir sair muito na frente, é o seguinte: eu tenho visto muito projeto de desenvolvimento de AI agents que vem da infraestrutura para o consumidor. Então o cara pega lá, por exemplo, um processo, uma ferramenta que ele tem, e todos os fornecedores de ferramentas hoje estão trazendo soluções de AI, e eles falam assim, agora eu tenho um AI agent que vai te ajudar a fazer isso aqui. Só que ele parte lá da ferramenta dele, desenvolve um agente para continuar fazendo a mesma coisa. E a forma que a gente está propondo fazer é o contrário, é parte da conversa com o consumidor. E aí você olha, peraí, como é que eu desenvolvo um AI agent para melhorar essa conversa aqui? E é um processo completamente diferente de você partir da infraestrutura. Então, e na verdade isso é para qualquer produto, você sempre priorizar a experiência do cliente. Você falou no início, né? O negócio, você não tem que falar de tecnologia, você tem que falar de AI. Você tem que falar de experiência do cliente. Então, como é que você vai melhorar essa venda aqui usando AI? Essa que é a pergunta. E aí, você hoje tem as ferramentas para construir os AI agents que conseguem, então, fazer um desenvolvimento muito rápido. E com o Blip você consegue orquestrar isso e colocar isso dentro da experiência do cliente, entendeu? Muito bom, muito bom. Roberto, estamos chegando no final aqui. Vou pedir para você mais duas perguntinhas. Eu sei que você é uma pessoa que consome muito conteúdo, né? Lê muito, tem muita bagagem conceitual. Eu queria que você compartilhasse alguma coisa que você leu recentemente, que mudou de alguma forma a sua visão de mundo, ou te ajudou a entender um pouco melhor o mundo que a gente vive hoje. O que te vem à mente se eu te faço esse pedido aqui? Cara, na verdade, eu leio muito, mas hoje em dia eu sou mais viciado em podcast, então... O que você tem escutado com recorrência?
Então, eu escuto muito, mas o que eu tenho escutado mais hoje são podcasts mais macro, talvez, que é o Acquired, né, que são as biografias das grandes empresas de sucesso. E eu vejo muito o All-In, né, que é mais assim de política, economia, etc. Aham. Mas de produto, eu fui impactado recentemente e foi no BSV, no Brasil de Silicon Valley. E eu estou mergulhando nesse assunto, que é um livro chamado Experimentation Machine. Inclusive que tem tudo a ver com o tema aqui, que é Product Market Fit na era do AI. Uau. Experimentation Machine, Product Market Fit no AI. E depois, além do livro, tem várias entrevistas, vários podcasts, vários assuntos, várias coisas relacionadas a isso. Então, isso com certeza. Eu tenho olhado muito também, eu vejo muito podcast da Y Combinator, então recentemente a OpenAI comprou a Windsurf, né? Eu tinha acabado de ver o podcast lá do CEO falando lá esse tema, né, do AI substituindo developers, a história do vibe coding. Eu acho que tudo isso é uma coisa que está aí me intrigando profundamente e tem tudo a ver com o tema aqui de desenvolvimento de produto, porque então eu acho assim, no fundo, eu acho que o Martin Kagan também é uma puta referência, cara. O Inspired and Empowered, você entender isso, a questão das pessoas, né? A questão de que na verdade não adianta as pessoas têm que estar inspiradas e empoderadas, né? Elas têm que ter senso de pertencimento, ter autonomia e tal. Isso tudo. E no fundo, minha pergunta é mais esse impacto do AI empoderando ao invés de substituir. Então, quando o pessoal fala assim, vai substituir os developers, eu tenho muita dificuldade em acreditar numa coisa muito agressiva em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza absoluta de que o nível de produtividade vai multiplicar por dezenas, por centenas com o AI. E, na verdade, a história do Lean Startup, da experimentação, né, e da validação, é o grande tema desse Experimentation Machine. E o que esse cara mostra é que com AI a capacidade de testar e de experimentar vai ser infinitamente mais rápido e mais eficiente. Então, E vai ser mais importante a gente saber exatamente que problema que a gente está resolvendo e como que a gente avalia o que é sucesso para um determinado experimento, né? Provavelmente porque a gente tinha uma restrição muito grande de transformar ideias e hipóteses em algo tangível. A gente tinha que filtrar muito antes de chegar em algo tangível, né? E agora a gente não precisa filtrar aqui, a gente pode expandir aqui, jogar no mundo, mas aí eu acho que a gente vai precisar de novos sistemas para conseguir decidir o que vale seguir adiante ou não, né? Esse livro, e na verdade depois eu acabei vendo várias discussões sobre isso, ele fala que existe inclusive uma aposta no Vale do Silício de qual vai ser, que ano que vai surgir a primeira One Person Billion Dollar Company. E é muito em função disso, de você conseguir, na verdade, executar todo esse processo de Product Market Fit de uma forma muito ágil, por causa das ferramentas de AI e depois a implementação também. Aí ele cita muito também o Customer Support, que é muito o que a gente faz, né? Que é um dos principais casos de uso. Então, Legal. cara, é um tema fascinante mesmo. Eu acho que uma das melhores posições para citar hoje é nessa posição de Product Manager, porque ele aumentando essa capacidade de definir hipótese, conseguir testar, e o AI ajudando muito, e o time, na verdade, de delivery também, e tendo mais produtividade, vai facilitar muito esse processo de experimentação. Então,
eu acho que é um momento legal para essa turma. Muito é bom. Bem legal. Muito bom. Roberto, super obrigado por participar aqui do Roadmap. Muito sucesso para você, para a Blip na jornada de vocês. E espero que daqui a um ano a gente possa conversar de novo e eu conseguir mergulhar um pouco mais, entender tudo que saiu nesses próximos avanços do produto, viu? Super obrigado pela sua presença. Legal, Leandro. Prazerão. Obrigado pelo convite. Bom te ver de novo, né? A gente fez um curso juntos. Sim. E, cara, conta comigo. O dia que você quiser, é só me dar o toque e a gente pode falar de novo. Muito bom. Obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do Roadmap. A gente se vê numa próxima. A IA está mudando o mercado de produto. Product Managers que dominam IA se destacam, lideram e conquistam vagas de alto impacto. Com o Next AI, você aprende a usar IA para criar, testar e evoluir produtos com inteligência. Inscreva-se em somostera.com e lidere o futuro digital.